Olá, mulher! Seja bem-vinda ao canal. Eu sou a Natália Salgado e logo de cara já quero aproveitar e te pedir o teu like e o teu compartilhamento. Isso ajuda demais aqui ao crescimento do canal e eu sei que você gosta dessas aulas. E para elas continuarem, o teu like é muito importante. Nessa aula nós vamos fazer essa bolsa que, modéstia à parte, está um arraso. E ó, eu vou te ensinar a fazer essa alça também, hein? E se você já ficou de olho nesse forro lindo, deixa eu te contar. Eu ensino a forrar bolsas de diversos formatos e você pode acompanhar tudo isso lá no meu Instagram, _Natália Salgado. Então bora lá aprender essa peça? Para essa bolsa, nós vamos precisar de duas laterais como essa aqui. Como vocês podem ver, ela não é redondinha, ela é mais oval, tá? Então, nós vamos começar fazendo as laterais. Aqui eu tenho uma das laterais pronta e agora a gente vai fazer a outra juntinhas aqui. Então, eu já tô aqui com o meu nó corrediço e eu vou começar fazendo 5 correntes. Eu vou marcar a segunda corrente da agulha para baixo, ó. Não é a que tá, a laçada que tá na agulha não conta. Uma, duas, são as que já caíram da agulha, tá? E eu marco, ó, pegando as duas alcinhas. Vou voltar agora na terceira correntinha, ou seja, uma depois do marcador, né, que eu coloquei. Usando as alcinhas de trás aqui, ó, para fazer os pontos. Então, a partir da terceira, eu vou fazer aqui os pontos baixos. Logo depois que eu faço o último ponto aqui, ó, eu vou colocar um marcador também. Aqui logo depois, logo nessa correntinha que caiu por último aqui, ó, da agulha, que é a cabeça do último pontinho aqui, tá? Então, olha só, eu fiquei aqui, ó, com 3 pontos baixos. Nesse local, aonde está o último ponto baixo aqui, eu vou fazer mais 3 pontos. E a gente tem que virar a peça, porque a gente vai trabalhar uma peça oval circular. Então, eu vou trabalhando esses 3 pontos no mesmo lugarzinho, girando a peça para ela passar, para esses pontos passarem para o outro lado, tá? Então, olha só. Esse nozinho do início, eu já abraço ele aqui com fio, ó, para ele já ficar escondidinho e ficar um bom acabamento. Então, pronto. Agora, nas outras duas próximas correntinhas aqui, que já tem ponto de um lado, eu vou colocar também um ponto em cada uma. Se você já tem experiência, já sabe fazer peça oval, faça do seu jeito, tá? Não precisa fazer igual o meu aqui, não vai influenciar. O importante é você fazer uma base ovalzinha assim. Se você quiser fazer redonda também, não tem problema nenhum. Não vai mudar, não vai interferir no formato, no final, no resultado final da bolsa. Só vai ficar um formato diferente, né? Uma vai ser oval e se você quiser fazer redonda, vai ser redonda. Aqui onde eu pedi para colocar aquele primeiro marcador, lembra que ele tá segurando duas alcinhas? Eu vou pegar essas duas alcinhas, ó, e vou repuxar, ó. Eu estou apertando a correntinha que estava à frente dessa, quando eu repuxei assim, tá vendo? E aí, eu vou fazer os mesmos 4 pontos que eu fiz aqui nessa virada, ó. Lembra que eu já tinha um e coloquei mais 3? Nessas duas alcinhas aqui, ó, que eu tinha marcado, eu vou fazer 4 pontos nesse local aqui, ó. 1, 2,
3, 4. Essa última aqui, ó, esse último ponto, você faz abraçando essa correntinha que a gente apertou ali, tá? Para esconder ela mesmo, para o ponto cobrir ela. Então, ele ficou assim. Agora, eu vou fechar a carreira. E eu vou fechar a carreira, ó, entre o primeiro e o segundo ponto que eu fiz no trabalho, tá? Ou seja, nesse intervalinho de pontos aqui, ó. É antes de onde eu coloquei o marcador. Tá vendo que o marcador tá aqui? Antes dele. Como que eu fecho esse ponto? Levanto uma alcinha maiorzinha, venho com a agulha entre os pontos aqui, ó, e levo essa alcinha para trás. Essa alcinha que eu levo para trás, eu costumo deixar ela bem apertadinha, tá? Bem pequenininha. E aí, nesse mesmo lugar onde eu levei uma alcinha para trás, eu entro com a agulha de frente para trás no trabalho e trago uma laçada para frente, ó, sem deixar perder a laçada que eu levei para trás, tenho que segurar ela. Trago uma laçada para frente, cato a laçada que eu levei para trás e fecho tudo, tá? Todos os fechamentos de carreira vão ser iguais a esse, eu não vou ficar mostrando toda vez como é que eu fecho, tá? Aqui onde eu pedi para colocar o segundo marcador do trabalho, nós vamos fazer um aumento, tá? Então, aqui eu fiz um aumento, ó. Um aumento são 2 pontos no mesmo lugar. Então, logo aqui eu tenho um aumento. E aí, no próximo espacinho de pontos aqui, no ponto de base, nós vamos fazer novamente um aumento. E aí, eu vou marcar agora esse intervalo aqui, ó, entre um aumento e outro. Então, aqui eu tenho um aumento, aqui eu tenho outro aumento. E eu marquei, ó, a correntinha de intervalo entre os aumentos, tá? Ou seja, a segunda correntinha aqui, ó, da agulha para trás, que é a cabecinha dos pontos, tá? Aqui eu vou fazer mais um aumento. E aqui eu vou fazer mais um aumento. Então, eu fiz 4 aumentos aqui nessa virada, tá? Comecei com um aqui, 2, 3, 4. Eu vou fazer agora 1, 2 pontos baixos nos próximos intervalos. E vou começar a fazer aumentos de novo, logo em seguida. Então, eu faço 1, aumento, 2 aumentos. Se você quiser marcar nesse lado aqui, ó, a mesma coisa que eu marquei aqui, você pode marcar, tá vendo? Entre o primeiro e o segundo aumento, você coloca o marcador, se você quiser. Se não quiser, sempre marcando o primeiro aqui dos intervalos, vocês vão conseguir pela contagem de pontos entender o que tem que ser feito, tá? Então, aqui tô no meu terceiro aumento desse outro lado. Quarto aumento. E aqui vou fazer o último ponto agora. Tá vendo aqui aonde tem essa laçadinha aqui, lá do início do trabalho? Eu vou fazer o meu último ponto agora abraçando lá embaixo, ó, para tampar essa alcinha aqui. Então, eu pegaria normalmente aqui, eu não vou pegar aqui, eu vou pegar aqui embaixo. Só esse ponto que vai ser feito assim, tá? E aí, eu faço ele um pouquinho mais apertado para ele não ficar mais comprido que os outros. Sempre tomando cuidado também para não ficar dando buraco na peça, tá bom? Agora, eu vou fazer o fechamento, igualmente eu fiz na carreira anterior. Então, ficou assim. Então, aqui nós estamos entrando na terceira carreira.
E eu comecei aqui, ó, logo com o meu primeiro ponto, que é o ponto onde fecha a carreira anterior, ele já fica sendo o primeiro ponto. Vou fazer o segundo ponto sozinho. E aqui onde eu pedi para marcar, que é o intervalo entre um aumento e outro da carreira de baixo, eu vou começar a fazer os aumentos dessa carreira. Nessa carreira, vamos ter 3 aumentos só. Então, eu vou intercalar eles com um ponto sozinho. Então, aqui eu vou fazer um aumento. Logo aqui, depois desse primeiro aumento aqui, eu vou fazer um intervalo com um ponto baixo sozinho. Quando eu faço esse um ponto baixo sozinho, eu venho e coloco o marcador aqui, ó, no último pontinho aqui que caiu da agulha, tá? Porque esse local será o aumento onde vai começar os aumentos da próxima carreira. Então, eu gosto de deixar marcado para ajudar vocês aí. No próximo aqui, eu vou fazer um aumento. No próximo, eu vou fazer um ponto sozinho. No próximo, eu vou fazer um aumento. Então, completamos então os nossos 3 aumentos dessa lateral, né? Agora, nós vamos seguir para o outro lado. Então, agora eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 pontos e já chego no marcador aonde eu preciso começar a sequência de aumentos dessa outra lateral. Então, aqui eu vou começar fazendo um aumento e um ponto sozinho e coloco o marcador, ó, logo aqui atrás desse ponto sozinho aqui. Continuo, né, a minha sequência. Mais um aumento, mais um ponto sozinho e mais um aumento. E agora, eu tenho mais 3 pontos para finalizar a carreira, ó. 1, 2, 3. E fecho a carreira. E agora, nós vamos para a nossa 4ª carreira. Então, fiz o meu primeiro ponto aqui, que é o fechamento da carreira anterior. Vou fazer 1, 2 pontos baixos, logo em seguida, e vou começar a sequência de aumentos dessa carreira. E aí, antes de começar a fazer a sequência de aumentos, eu vou marcar onde eu vou começar os aumentos da próxima carreira. Então, eu tô aqui, ó, com os meus 3 primeiros pontos dessa carreira, e eu vou marcar aqui, ó, antes do último aqui que caiu da agulha, tá vendo? E agora eu começo sim a sequência de aumentos dessa carreira. Então, nessa carreira eu vou ter um aumento, 2 pontos sozinhos e um aumento, ou seja, eu vou ter só 2 aumentos, tá? Então, aqui eu tenho um aumento, 2 pontos sozinhos. E aí, eu vou seguir a sequência de um ponto para cada aqui até chegar no outro marcador, para fazer a sequência de aumentos do outro lado. E aí, chegando no outro marcador, eu vou começar a sequência de aumentos dessa lateral. Um aumento, 2 pontos baixos e um aumento.
E agora eu vou fazer ponto baixo até chegar aqui no final e fechar a carreira. Então, eu vou fazer isso aqui, eu volto já quando eu tiver começado a próxima carreira, tá? Aqui o aumento, ele já começa logo em seguida do ponto de fechamento da carreira anterior, tá? Então, aqui nós estamos na quinta carreira. E eu já fiz o primeiro ponto, que é o fechamento, e agora já começo fazendo o meu aumento. Aqui eu vou ter 3 pontos de intervalo entre um aumento e o outro, e nós vamos ter 3 aumentos aqui em cada lateral, né? Só que eu fiz o primeiro aumento, vou fazer 2 pontos baixos sozinhos e já coloco o meu marcador, tá? Para marcar o aumento da próxima carreira. Aqui, então, eu vou fazer mais um ponto sozinho e o próximo aumento. Faço 3 pontos sozinhos. E um aumento. Como eu não marquei o lado de cá, ó, é só eu saber aonde eu comecei o aumento aqui, ó. Tá vendo que o meu aumento, o aumento da carreira anterior está aqui, eu tenho um ponto sozinho antes, e o meu aumento dessa carreira, ele está entre esses pontos aqui, ó. Antes do ponto sozinho que tem antes do aumento da carreira anterior. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. 1, 2, né? Tô contando depois do último aumento, ó. Aqui tem o aumento, 1, 2, 3, 4, 5 pontos, 6 pontos e já tem o meu aumento aqui, tá? Porque aqui tá o meu aumento da carreira anterior, aqui tá o ponto sozinho e nesse intervalo aqui antes dele é o aumento, começa a sequência de aumentos dessa carreira. Então, aqui o aumento, 1, 2, 3 pontos sozinhos, um aumento, 1, 2, 3 pontos sozinhos e o aumento. E aí, se você quiser marcar aqui, ó, o aumento, onde vai ser o aumento da carreira depois, né, da próxima carreira, para ficar mais fácil, não ter que ficar prestando muita atenção, é só você vir aqui e marcar, ó. Aqui tá o primeiro aumento, logo depois do ponto sozinho que tem depois desse aumento, eu coloco o marcador, tá vendo? Aqui tá o aumento, aqui tá o ponto sozinho, o intervalo de pontos depois dele, ó. E aqui eu vou, então, fazer um ponto sozinho para cada até fechar a carreira e volto quando eu já tiver começado a próxima, que será a última carreira. Então, olha só, já estou aqui para começar a próxima carreira, né? Que é a 6ª carreira e é também a última aqui dessa parte da nossa bolsa. Então, eu tô com o primeiro ponto aqui, que é o fechamento da carreira anterior. Vou fazer, então, meus 2 próximos aqui pontos sozinhos. E logo em seguida, já tem o aumento aqui, onde tá o meu marcador. Aqui nessa carreira, nós vamos ter 2 aumentos só, tá? E entre eles, eu vou ter 3 pontos baixos sozinhos. Então, eu vou fazer ele aqui, ó. 1, 2, 3.
e no próximo o aumento. Tá? E aí, eu vou fazer aqui pontos baixos até chegar onde está o marcador. Aqui, onde está meu marcador, eu vou colocar o meu primeiro aumento. E vou fazer os meus 3 pontos baixos de intervalo entre um aumento e outro. E pronto, vou fazer o outro aumento. E agora, faço pontos baixos até chegar aqui ao final, pra gente arrematar a peça. Então, eu cheguei aqui no último ponto e agora eu vou fazer o acabamento, tá? Eu corto aqui o meu fio com um pouquinho de distância, né? Com uma sobrinha de fio, ó. Retiro tudo aqui desse último ponto, então eu puxo retirando tudo. Vou colocar essa pontinha aqui na minha agulha de tapeçaria. Cuidado para não ficar desfiando demais esse fio aqui, tá? Coloco ela entre o primeiro e o segundo ponto, ó, levando para trás. E nesse mesmo local aqui, aonde ela está saindo, tá vendo que esse fio, ele sai daqui. Se você quiser distorcer ele aqui, pode, mas também não tem grande necessidade. E aqui você leva ele para trás. Eu sempre uso essa outra alcinha aqui de trás também. Então, eu passo a agulha dentro dessas duas laçadinhas aqui. E agora, é só caminhar aqui um pouquinho com esse fio para esconder ele e prendê-lo um pouquinho, né, dentro do trabalho. E depois nós vamos dar o acabamento com o isqueiro. Então, eu já caminhei com os meus fios, o do início também, ó, eu caminhei com ele por entre os pontos aqui, por alguns poucos pontos. E agora eu vou cortá-lo, tá? Mais rente lá o trabalho. Cuidado para nesse momento você não cortar outros fios juntos e também para na hora de queimar aqui, ó, para você não queimar os outros fios do trabalho. Eu gosto de queimar e logo colar ele, né? Porque a gente derrete esse fio e logo eu apoio com o dedal para colar ele. Tem gente que usa aqui a bundinha do isqueiro, eu faço com o dedal, tá? Então, ó, eu venho aqui, derreto ele um pouquinho e amasso ele aqui com o dedal para ele grudar aqui no trabalho, tá? Vou fazer isso aqui agora na outra ponta também. Prontinho. Agora, nós vamos passar, então, para a parte da nossa bolsa, tá? Nós já temos, você vai fazer, no caso, a sua outra lateral também, né? Para ter as duas laterais aí. E vamos passar para a parte da bolsa. Para essa parte, nós vamos começar com 35 correntes, tá? A ideia é que dê números pares de pontos. Eu normalmente coloco uma corrente a mais para o número de pontos que eu quero que tenha. Então, eu quero que tenha 34 pontos, então eu começo com 35 correntes. Se você tiver feito as suas bases ovais, né, que serão as laterais da bolsa, diferentes aqui da minha, você vai fazer correntes que dê mais ou menos aqui, ó, essa distância aqui, deixando uma parte aqui sem fazer, tá? Porque essa parte aqui depois nós vamos fazer de outra forma ali com outros pontos. Então, nós vamos começar aqui com as 35 correntes. Eu vou fazer aqui e eu volto para passarmos então para a próxima etapa. Eu já estou então aqui com as minhas 35 correntes.
E vou te pedir para marcar, então, a última correntinha aqui, a correntinha que tá mais próxima aqui da agulha, ó, que será, no caso, a correntinha número 35, a primeira logo depois da agulha. E vou fazer pontos baixos em todas as correntinhas, sempre usando a laçadinha de trás, tá? Eu vou começar na terceira correntinha, então, essa que está o marcador é a primeira, segunda, terceira, e usando, claro, as alcinhas de trás, tá? Todos os meus trabalhos em que eu trabalho começa com correntinha, eu já começo fazendo assim, usando as alcinhas de trás. Porque assim, eu tenho o mesmo acabamento, ó, que dá em cima dos pontos, eu também tenho aqui embaixo, ó. Porque a correntinha fica perfeitinha embaixo. Então, eu vou tecer pontos baixos aqui em todas as correntes. E quando chegar no final aqui, eu volto pra gente passar para a próxima etapa. Cheguei, então, aqui ao final da minha primeira carreira, né? Que é a carreira onde só tem pontos baixos. Eu vou virar o trabalho. Normalmente, pessoal, eu viro da direita para a esquerda, dessa forma, tá? E aí, aqui, eu vou fazer uma corrente. Vamos prestar atenção que agora é o ponto diferentinho lá desse trabalho, tá? Logo aqui junto do espacinho desse primeiro ponto aqui, que essa corrente representa, né, o primeiro ponto, eu vou puxar uma laçada, ó, por enquanto, e não vou fazer nada. No segundo espaço aqui do trabalho, eu vou puxar mais uma laçada, ó. No terceiro espaço, eu vou puxar mais uma laçada. E agora sim, eu vou laçar e fechar tudo isso, ó, puxar tudo isso. E faço uma corrente. Vou começar agora, novamente, mais uma sequência desse ponto. E aí, eu vou começar, ó, junto desse primeiro ponto aqui, ó, no caso, né, do último espacinho, onde eu fiz a última laçadinha, onde eu puxei a última laçada, ó. Então, eu puxo mais uma laçada aqui, puxo uma no próximo e puxo uma no próximo. Então, eu sempre vou trabalhar com 3 laçadas, tá? E depois eu faço uma corrente, ó. E lembrando sempre que a primeira começa junto de onde foi a última laçada do ponto anterior, tá? Então, eu estou sempre fazendo 3 laçadinhas. Eu vou fazer isso por toda essa carreira. 2 detalhes importantes. Você sempre lembrar de começar junto aqui do ponto anterior, né? No mesmo espacinho do ponto anterior. E de depois que puxa aqui, ó, retirando todas as laçadas da agulha, você faz a última correntinha. É importante que seja a quantidade de pontos que você esteja fazendo, se você quiser fazer maior ou menor que a minha, é importante que seja números pares aqui de pontos, tá? Por causa da sequência de pontos que a gente tá fazendo aqui. Então, eu vou fazer isso aqui em toda a minha carreira, tá? E volto pra gente passar, pra fazer o finalzinho aqui da carreira e passar para a próxima etapa. Cheguei aqui ao final, então, onde eu fiz meu último ponto, ó. E agora, aqui tem onde eu pedi para colocar o marcador, tá? Aquela correntinha lá no início do trabalho que eu pedi para marcar. Aqui nessa correntinha, eu vou fazer o último ponto dessa carreira. E eu vou fazer um ponto baixo. Ó. Usei as 2 alcinhas da correntinha, lá do jeitinho que tava o meu marcador. Virei o meu trabalho e vou fazer a mesma coisa, ó. Faço a corrente e logo no início aqui, junto com o primeiro ponto, eu já começo a fazer o ponto. Nota que a laçada do meio dessas 3 que eu puxo, ela vai estar bem no meio daqueles 3 pontos, daquelas 3 laçadas da carreira anterior, bem na onde eu faço a correntinha lá para fechar tudo. Então, aqui, ó, quando eu fecho aqui e faço essa corrente, a laçada do meio desses 3 pontos aqui, ela vai estar nesse miolinho aqui, nessa alcinha aqui. Então, olha só,
puxo uma laçada junto do pezinho aqui da última que eu tinha feito, puxo mais uma aqui no meio daquelas 3 da carreira anterior, onde eu fechei a carreira anterior, e puxo mais uma laçada. Puxo tudo e faço uma corrente, fechando essa sequência de pontos. Começo de novo, ó, puxo uma laçada, 2, pegando lá no meio da carreira anterior, dessa sequência de pontos da carreira anterior, e puxo uma terceira laçada aqui, laço o fio e tiro todas as laçadas da agulha. E fecho o ponto, concluo o ponto fazendo a correntinha. Então, eu vou fazer isso até o final, vou mostrar um detalhe no final dessa carreira e depois todas as outras carreiras serão iguais a essas. Então, eu fiz a minha carreira toda, ó, cheguei aqui no final e agora eu tenho que fazer mais aquele ponto baixo do final. Então, eu fiz aqui, terminei o meu último ponto aqui, inclusive esqueci de fechar, ó, fechando ele. E agora eu tenho que fazer o ponto baixo. Aí, você consegue ver que aqui, ó, eu tenho essa laçadinha aqui, que é a laçadinha normal de ter atrás de todo o ponto baixo. Aqui eu tenho uma perninha, aqui é a laçadinha, aqui uma perninha, aqui outra perninha. E quando eu viro a peça aqui do outro lado, ó, eu tenho essa alcinha aqui e tem uma outra alcinha aqui que tá meio repuxadinha lá pra trás, mas tem 2 alcinhas aqui. Eu vou usar essa perninha de fora e essa perninha aqui, que é a alcinha, que é essa alcinha aqui, ó, que tem atrás de todo ponto baixo. Então, olha só, eu vou enfiar a agulha aqui, ó, peguei essa perninha e peguei essa perninha. É aqui que eu vou enfiar a agulha para fazer o último ponto baixo, tá vendo? Então, olha só, vou fazer agora, tá? Peguei essa perninha, peguei essa perninha. E ponto baixo. Então, todas as carreiras vão dar assim, tá bom? Se você tiver girado a peça ao contrário, né, como eu falei, eu giro da direita para a esquerda, ele vai ficar dessa forma. Se você girar da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, ele já fica de outra forma, tá? Então, faça o possível para, ao chegar aqui no final, ó, girar o trabalho da mesma forma que eu, da direita para a esquerda. E aí, vai ficar igual ao meu aqui, tá? E aí, eu continuo a minha sequência, ó. Mesma coisa, junto do primeiro aqui, eu puxo uma laçada, no meio daquele lá da carreira anterior, eu puxo outra laçada, no da frente, eu puxo outra laçada. Tiro tudo e faço uma corrente. E aí, como vocês podem ver, ó, a junção de uma carreira com outra, ela vai dando uma espécie de uma florzinha aqui, um carocinho. Logo no início, não dá para ver muito bem, mas quando se formarem mais carreiras, vocês vão começar a perceber aí esses carocinhos. Mas atenção, essa florzinha, ela só vai se formar se você tiver conseguido encaixar o ponto da mesma forma que eu falei, tá? Tá vendo que aqui, ó, é o miolinho, é a corrente que a gente faz logo depois que fecha as 3 laçadas? Aqui tá aquela corrente, então eu vou deixar essa agulha aqui para você perceber. Quando eu vier aqui, ó, e puxar as 3 laçadas, ó, a laçada do meio, ela vem exatamente aqui nessa corrente, onde tá essa agulha aqui que eu coloquei só para exemplificar, tá? Posso tirar ela aqui, fechar as 3, puxar e tirar as laçadas e fechar novamente aqui o ponto com a corrente. Então, eu vou tecer isso aqui agora até o tamanho que eu quiser, a largura da minha bolsa, tá? Aqui nós estamos trabalhando a altura da bolsa, ó, aqui é a altura. E aqui, no sentido que nós estamos construindo, será a largura.
Então, a largura aqui vai ser de acordo com o seu desejo. Você pode querer fazer ela mais curtinha para ficar uma bagzinha, uma bolsinha de mão, menorzinha. Você pode fazer ela mais larguinha para ficar tipo uma baguete. É a sua escolha, tá? Eu vou tecendo aqui e depois eu passo as medidas que ficar a minha aqui. Eu não iria fazer troca de cor nesse trabalho, mas eu resolvi fazer, tá? E aí, se você quiser fazer também, você tem que prestar atenção, porque eu vou fazer 4 carreiras em outra cor agora. E aí, o lado que eu vou começar a fazer essas 4 carreiras, ele vai ficar sendo o lado avesso da sua peça, tá? Então, preste atenção aqui, ó, no início, qual lado que você quer que fique para frente, tá? Não importa se aqui se o ponto baixo aqui tá virado para frente ou se ele aqui, né, no caso aqui é o avesso dele.